irmãos, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe e nos dirija mais uma vez neste culto que nós ofereceremos a Ele, cumprindo o que nos determina a Sua palavra, guardando o dia do Senhor, como nos diz a palavra do nosso Deus em Sua santa lei. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus a Sua direção, para que nós possamos cultuá-lo, oferecer este culto de maneira singela, mas de maneira sincera e verdadeira, como nos determina a Sua santa palavra. Vamos orar neste momento. Após a oração, estaremos fazendo a leitura do texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Após a oração, estaremos lendo a palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nesse instante nós, em Tua presença, como Tua igreja, como Teu povo, aqui, ó Deus, reunido para adorar o Teu santo nome, neste lugar, ó Deus, consagrado para que o Teu povo possa publicamente prestar culto ao Senhor e pregar a Tua santa palavra. Pedimos ao Senhor a Sua santa direção, nos dando, Deus, a iluminação pelo Teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, fazer todas as coisas conforme a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado por nossas vidas, que o Teu nome seja exaltado e que este culto, ó Deus, seja agradável ao Senhor. Nós pedimos a Tua direção na leitura da Tua palavra, para que nós possamos entendê-la, cumpri-la, obedecer a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós assim te oramos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Nos coloquemos em pé em reverência à palavra do nosso Deus, para fazermos esta leitura responsiva do texto de Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da casa das nações. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, que é acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia para minhas gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do mês sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o parceiro das tuas obras para Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar, e assentados de forma reverente cantemos o hino de número 3, a igreja em adoração.
do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Farei a leitura, os irmãos acompanharão atentamente a leitura da palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que o nosso Deus aplique a sua palavra ao nosso coração neste momento, conforme a palavra do nosso Deus nos exorta, nos ensina, que nós busquemos cingir o nosso entendimento à luz da palavra do Senhor, conforme a revelação do nosso Deus, e que nós busquemos a santidade, busquemos transformar as nossas vidas em todo o nosso procedimento, buscar ser santos, porque a palavra do nosso Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos orar nesse momento, uma oração silenciosa, particular de cada um, um momento em que nós temos a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados, pedindo a Ele o perdão. E após alguns breves instantes, eu peço ao nosso irmão diácono Israel que nos eleve a Deus por meio de oração audível, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados. Deus, nós estamos na tua presença, Deus, com a tua bendição, na mediação do Filho Jesus Cristo. Nós nos curvamos diante de ti nesse momento, Deus, nos humilhamos na tua presença para confessar a ti os nossos pecados, talvez que nós somos pecadores, desobedientes à tua palavra, falhos constantemente, necessitados, ó Deus, das tuas misericórdias em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, pois Ele está sempre diante de nós. E neste momento, Senhor, mais uma vez, publicamente, nós queremos colocar nossas vidas e cada isso na tua presença, suplicando, Senhor, que nos perdoe. Por aquilo que nós temos pensado, por aquilo que nós temos feito, por aquilo, ó Deus, que está na nossa mente, no nosso coração, as coisas que temos feito que só o Senhor tem visto. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que
nós fomos reconciliados novamente com o Senhor. Cremos, ó Deus, na obra sacrificial de Cristo ali na cruz, a sua morte, seu sofrimento em nosso lugar, a ressurreição, ó Deus, de Cristo, para trazer para cada um de nós também a ressurreição das nossas almas, a comunhão com o Senhor e a salvação das nossas almas. Deus, muito obrigado, Senhor, por isso. Não merecíamos, mas o Senhor foi um Deus tão rico em graça e misericórdia, e por isso o Senhor fez este ato de amor tão grande, que nós só temos a louvar e a dizer o teu nome por todas estas coisas, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, cantar o hino de número 304, a voz do Evangelho. Hino 304, a voz do Evangelho. Leamos a palavra do Senhor no Salmo de número 96. Salmo número 96, versículos 6 a 8. Farei a leitura mais uma vez, os irmãos irão assim acompanhar.
Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Nesse momento de dedicação, estaremos adorando ao nosso Deus, e enquanto estivermos assim entoando o hino de número 63, o hino de número 63, estaremos cantando para adorar ao Senhor as muitas bênçãos. Quando estivermos assim adorando ao nosso Deus, entoando este hino, estaremos também trazendo ao gasofilácio os nossos dízimos e ofertas. Deus que tem nos abençoado, nos dado muitas bênçãos. Nesse momento estaremos orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas depositados nesse gasofilácio, mas também consagrando as nossas vidas. E nesse momento eu peço ao nosso irmão Alisson que nos dirija a Deus por meio desta oração de gratidão e consagração ao nosso Deus. Nosso Deus, passamos da igreja, uma vez que pedimos perdão e agradecemos, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade,
Amém. Meus irmãos, nesse momento chamada a edificação, abramos a Escritura Sagrada na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 7 a 14. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 a 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Faremos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nesse instante, ó Deus, em que nós, como tua igreja, como teu povo, estamos diante da tua palavra, a busca, a procura, no anseio, ó Deus, de sermos por ela edificados, transformados, ensinados, instruídos. Nós te rogamos, ó Deus, ilumina-nos com o teu Espírito, dar a cada um de nós a condição de compreender a tua palavra, de compreender aquilo que o Senhor tem a nos revelar para a glória do teu nome santo. Deus, que tu possas fazer com que nós, com que a tua igreja, esta congregação, seja de fato transformada pela pregação da tua palavra. Para a glória do teu nome nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto do capítulo 13 da carta aos Hebreus é um texto que traz exortações para esses crentes, buscando aplicar todo o ensinamento que foi trazido em toda essa carta nos capítulos anteriores. E o capítulo anterior nós terminamos observando como devemos correr a carreira que nos está proposta. E agora neste capítulo 13, o texto nos traz exortações dizendo como devemos, nesta carreira que nos está proposta, como devemos andar e como devemos ter os cuidados em nossa vida cristã. O texto está nos ensinando como devemos andar como cristãos, buscando ter o cuidado com os nossos deveres. Vimos no texto anterior, na pregação passada aqui, o texto nos ensina como devemos manter os nossos relacionamentos, como devemos manter as nossas práticas, que devem ser santos, bem dirigidos. E agora o texto nos ensina como devemos manter os nossos deveres espirituais. Como devemos manter os nossos deveres espirituais? Eu quero convidar você para
lembrar deste tema: como devemos manter os nossos deveres espirituais como cristãos. E o texto nos ensina 3 lições, nos traz 3 exortações bem importantes para observarmos como devemos manter como cristãos os nossos deveres espirituais. E a primeira coisa que o texto aqui nos ensina, a primeira lição, a primeira exortação que ele nos traz é buscando manter o cuidado com a liderança. Versículos 7 e 8: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Como nós devemos manter este cuidado espiritual? O que o texto aqui está ensinando para esses crentes hebreus? Esses crentes estavam afrouxando na sua fé, estavam desanimados porque estavam sendo perseguidos pelas instituições judaicas, não podiam entrar nessas instituições. Eles haviam conhecido Cristo, haviam conhecido o Evangelho, e agora estavam sendo perseguidos pelos judeus. Faltava a esses crentes hebreus entender de forma mais precisa o Evangelho, e é por isso que o autor, no capítulo 5, diz que esses crentes ainda eram como crianças, não podiam ser alimentados de uma forma mais profunda, com um alimento mais sólido, porque as coisas mais elementares da fé cristã deveriam ser ensinadas de novo. Esses crentes aqui estão não tendo o cuidado de observar a sua liderança agora. Eles estavam agora com medo da perseguição, e por isso queriam voltar para os princípios antigos, voltar para a antiga dispensação, não lembrando que aquilo que estava lá na antiga aliança eram sombras das coisas que agora estão claras, que estão evidentes, expostas no Novo Testamento. Eles não entenderam ainda a nova aliança, e eles estavam tendo dificuldades de observar a liderança daqueles que pregaram o Evangelho, com medo da perseguição, com medo da rejeição, e por conta desse medo queriam voltar para aquilo que não deveriam mais estar inseridos. E é por isso que o texto começa trazendo esta exortação: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos Higiomai, esse é o termo grego, aqueles que governam, aqueles que comandam, foram perseguidos também, foram rejeitados por conta da fé, sofreram por conta da fé, e também morreram por conta da fé. Como cristãos, irmãos, devemos olhar para esses guias, olhando os seus exemplos, os bons exemplos, mas o texto nos diz que devemos lembrar deles, considerando eles o fim da vida que eles tiveram. O texto fala que nós devemos ser submissos também à nossa liderança. Não podemos ser uma igreja ou viver como uma igreja que não tem submissão à sua liderança. O texto traz essa exortação para os crentes hebreus e traz também para nós hoje, dizendo: lembrem daqueles que pregaram a palavra de Deus, considerem
rapidamente o fim da sua vida e traz uma outra lição nesse versículo 7, dizendo: imitai a fé que tiveram. É isso que o texto está dizendo para nós, como disse para aqueles crentes hebreus no passado. Imitem a fé daqueles que foram corajosos, daqueles que viveram, estiveram dispostos a viver, estiveram também dispostos a sofrer e a morrer pela fé. E aí no versículo 8, o texto bíblico nos conecta mais firme, de maneira mais firme, no fundamento da nossa fé, a base da nossa fé, que é Cristo. Veja que no versículo 7 fala daqueles que lideraram e governaram esses crentes e o povo de Deus, como viveram o fim da vida deles, imitando a fé deles. E agora o texto no versículo 8 nos conecta dessa forma mais contundente, dizendo: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será sempre. Lembrem que Cristo, lembrem que o Messias de vocês, ele sofreu. Lembrem que ele carregou o sofrimento. E o versículo de número 13 fala de vitupério. Cristo carregou isso, e Cristo sofreu por nós. O texto está dizendo que Cristo também sofreu por vocês. Olha o exemplo do Senhor. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, como está lá escrito no Evangelho de João, se não me engano no capítulo 13, onde ele diz que o servo não é maior, não é melhor do que o Senhor. E se o nosso Senhor sofreu, nós também haveremos de sofrer. E há alguns que pregam o Evangelho e que trazem para a mente, para o coração dos incautos, a ideia de que não devemos ter sofrimentos, ter dificuldades na vida. Como já falei em outro momento, em outras pregações, alguns que pregam que aqui nessa terra devemos ter uma vida de servo. Não, meus irmãos, nesta terra teremos as nossas dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esses crentes hebreus estavam aqui sofrendo, nem tanto pelas aflições, mas sofrendo porque não queriam sofrer as aflições. E é por isso que o texto nos exorta a lembrar, a ter cuidado. Olhem para a liderança de vocês, a vida que eles tiveram, como eles sofreram. Imitem a fé desses homens valorosos, desses heróis da fé. Tenham cuidado com a liderança de vocês, zelo com ela, sendo submissos e copiando e seguindo os bons exemplos. O bom líder não é aquele que apenas tem uma boa retórica, não é aquele que tem um poder de persuasão, mas é aquele que deve ter, aliado a isso, um exemplo para dar. No militarismo há uma frase, um certo ditado que diz que, acabei esquecendo um pouco, mas a frase estava construída aqui, acabei esquecendo, mas diz que o exemplo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então olhem para os guias de vocês, observem a liderança, sejam submissos, cuidadosos, zelosos e também imitem os bons exemplos.
Mas o texto traz uma outra exortação para os crentes hebreus. É que como cristãos, que para nós também, como cristãos devemos manter o cuidado com a doutrina. Versículos 9 a 12. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como uma oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Veja que nesses versículos, o texto traz ensinamentos para esses crentes hebreus e para nós também, que somos a mesma igreja, dizendo: tenham cuidado com a doutrina, com o ensinamento, com o evangelho, com a palavra que foi pregada para vocês. E é por isso que no versículo 9 diz: não vos deixeis envolver. Está dizendo: tenham cuidado para não serem levados de um lado para o outro, por doutrinas várias e estranhas, por algo que difere do evangelho que foi pregado para vocês. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, diz: se alguém, ou se até mesmo um anjo, ele usa esta figura de linguagem, dizendo que se até mesmo um anjo vier e pregar para vocês algo que difere daquilo que vocês foram ensinados, seja anátema, maldito, deve ser desconsiderado. E é por isso que o versículo 9 dizendo para nós o cuidado que devemos ter com a doutrina, com o evangelho, com a palavra de Deus, com aquilo que nos foi ensinado. Cuidem para que não se envolvam por doutrinas várias e estranhas. Procurem ter o coração confirmado na graça de Deus. Firme o seu coração no evangelho. E para nós, como crentes protestantes, reformados, é intensamente importante conhecermos as doutrinas da graça, sabermos quem somos nós, como éramos nós, como estávamos nós, e como somos nós agora, e como estamos nós agora. Saber que Deus, Ele nos escolheu, Ele nos regenerou, Ele nos resgatou por meio de Cristo, seu Filho, e devemos ter o coração confirmado com a graça. Os crentes hebreus estavam se preocupando com os alimentos, estavam se preocupando com as coisas passadas, e há até hoje quem se preocupe com alimentos, como se isso tivesse alguma valia para a vida cristã. Jesus repreendeu os fariseus dizendo: não é aquilo que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai. Cuidado para não se envolver com ensinos estranhos, com doutrinas heréticas, ensinamentos incorretos. E aí no versículo 10 o texto nos diz que nós temos um altar. Aqui o texto está ensinando para os crentes hebreus: há uma diferença tamanha entre a antiga aliança e a nova aliança. E diz o versículo 10: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O texto está dizendo: ora, agora vocês têm Cristo, agora vocês têm um altar, agora vocês desfrutam de Cristo, usufruem de
aqueles que ministravam no tabernáculo no passado e ainda continuam hoje, eles não estão tendo este prazer, este zelo, este deleite de usufruir de Cristo. E nos versículos 11 e 12, o texto traz o simbolismo da expiação. Agora nós desfrutamos desta expiação de Cristo. E aí diz o texto, versículo 11 e 12: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação, ou seja, como um oferecimento pelo pecado, para purificar o povo do pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Os levitas levavam o resto desses animais para queimar lá fora, não era ali dentro. E aí o versículo 12 diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, sofreu fora da porta. Está dizendo para nós, Cristo é aquele que é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi sacrificado, que expiou os nossos pecados, que nos purificou, que nos transformou. E esse Cristo, ele morreu fora dos portões de Jerusalém. Ele morreu no Gólgota, no Monte Caveiro, lá fora. O texto está dizendo: ora, não tem mais uma ligação entre o Evangelho, a nova aliança e a antiga aliança. Vocês estão preocupados com coisas que já passaram. Já houve um rompimento. Agora Deus administra a nova aliança não mais por meio da forma que era administrada a antiga aliança. Olhe para Cristo, que saiu para fora do arraial para sofrer, para morrer por nós. O texto, portanto, aqui, meus irmãos, nos ensina que devemos ter cuidado com o ensinamento, com a palavra de Deus. Mas o texto nos ensina também uma terceira coisa, esse texto de Hebreus, aqui no capítulo 13, versos 7 a 14. E a terceira coisa que o texto nos ensina, após nos falar que como cristãos devemos manter o cuidado com a liderança, devemos manter o cuidado com a doutrina, os versos 13 a 14 diz que devemos manter o cuidado com a esperança. Assim nos diz os versos 13 e 14: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O texto está questionando para nós, como questionou para aqueles crentes no passado: qual é a sua expectativa? Nessa caminhada cristã que te está proposta, qual é a tua expectativa? No que você tem mantido a esperança? Nós já compreendemos que os crentes hebreus estavam mantendo a esperança no passado, as coisas que agora já não tinham mais valia. Estavam com o olhar fitado nas coisas, nas cerimônias, nos alimentos. Não estavam olhando para Cristo, não estavam olhando para aquilo que há de vir. E o texto está exortando, dizendo: saiam, vão para fora do arraial, levem o vitupério, porque nós não temos aqui uma cidade permanente, esperamos aquilo que há de vir. Não devemos olhar para as coisas que não vão trazer nenhuma segurança na fé para nós, como os hebreus estavam fazendo, olhando para as instituições judaicas.
Eles faziam isso por não ter entendido ainda de forma exata, precisa, necessária o Evangelho. Mas se nós entendemos o Evangelho, devemos agora ter o cuidado com a nossa esperança. A nossa esperança, meus irmãos, deve estar voltada por aquilo que nós aguardamos de Cristo. Nós precisamos ter esta posição. Aqueles crentes em Deus precisavam ter uma posição de coragem. E é isso que nós também precisamos ter como crentes, uma posição de coragem, de firmeza, ter uma postura de quem é servo de Deus. Devemos sair da mesmice, não ficar na mesmice como aqueles crentes estavam. E o texto está clamando aqueles crentes e clamando para nós, dizendo: saiam da mesmice, saiam dessa letargia na fé, saiam dessa lerdeza espiritual, vão para fora do acampamento, não se ocupem com coisas fúteis, como aqueles crentes estavam se preocupando com as fúteis cerimônias. A lição desse texto aqui nos versículos 13 e 14 nos traz uma exortação para sairmos da mesmice, da falta de cuidado com a nossa expectativa, com a nossa confiança. E falta de cuidado com a nossa expectativa, falta de cuidado com a nossa confiança nos fatiga, nos cansa, nos desanima, nos desencoraja, como aqueles crentes estavam. Tem uma expectativa naquilo que há de vir. É isso que o texto do versículo 14 está dizendo. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A nossa pátria não está firmada aqui, mas naquilo que há de vir. Portanto, meus irmãos, devemos compreender, concluindo aqui, o que nós percebemos nesse texto. Devemos manter esses cuidados espirituais, o zelo com esses deveres espirituais. E para isso, meu irmão, minha irmã, mantenha o cuidado com os teus deveres espirituais. Mantenha o cuidado com a liderança. Seja submisso. Imitem os bons exemplos de fé. Mantenha, meu irmão, mantenha, meu irmão, cuidado com a doutrina, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Não se envolva com ensinamentos estranhos. Firma o teu coração na graça. É isso que Deus quer de você. Que o teu coração esteja firmado na graça. E mantenha a expectativa naquilo que há de vir, na cidade permanente que aguardamos o Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe e que aplique ao nosso coração a sua santa palavra. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela sua palavra e pedindo que Ele a aplique ao nosso coração para o louvor da sua glória. Curve sua cabeça, feche seus olhos e ore neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, queremos nesse momento, Pai, te agradecer pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, por este Teu amor, trazendo, ó Deus, a exortação, trazendo a nós o ensino pela Tua palavra, que nos alerta, ó Deus, como devemos andar,
como cristãos nesta caminhada que o Senhor propôs para nós, mantendo cuidado com os nossos deveres espirituais. Sejamos teus servos obedientes à tua palavra, para não sermos apenas aqueles que ouvem a tua palavra e não a consideram, não a obedecem. Faz-nos, ó Deus, crentes que sejam praticantes da tua palavra. Nos tira, ó Deus, da mesmice, da letargia, da covardia, do desânimo. Nos faz, ó Deus, termos cuidado com a tua doutrina, com a tua palavra, com o teu ensinamento. Faz-nos, ó Deus, termos cuidado com a nossa esperança. Temos o nosso coração na graça, Senhor. Ajuda-nos. Nós te pedimos, abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa os teus servos, aos enfermos, aos idosos, já fatigados pela idade, pela caminhada, mas que eles possam guardar no coração a sua fé. Deus, ajuda a nossa terra. Neste momento de pandemia, ó Deus, que tu possas, ó Deus, curar aqueles que estão infectados, ó Deus, contaminados por este vírus tão terrível, tão cruel. Deus, que tu possas mitigar esta crise na saúde pública do nosso país, esta crise, ó Deus, que traz problemas para a economia, ó Deus, da nossa nação também. Abençoa as nossas lideranças políticas, essas autoridades constituídas, para que elas possam, Deus, ter o bom senso, a sensatez, trabalhe no coração e na mente destes homens para que eles possam governar a nossa terra, de maneira que nós não soframos tanto quanto temos sofrido. Nos ajude, Deus, nos abençoe. Nós te rogamos, nós clamamos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe e que Ele nos dê uma semana de bênçãos na sua presença, para a glória do Senhor.